Na aula de hoje, como eu falei, é o tema quanto custa o meu suor. Entenda como calcular o custo real da sua produção e descubra se o seu preço de venda está gerando lucro ou prejuízo. Antes de adentrar mais profundo no assunto, eu gostaria de esclarecer a temática, né, do que são custos, né? Às vezes, para você que é leigo, não entende bem do assunto, nós podemos considerar como custo todo aquele valor, toda aquela despesa que você tem para garantir a sua produção. Podendo ali ser um custo direto, que é aquele que envolve, né, diretamente a produção. Podemos citar, né, as sementes, ou o custo ali com a água, né, para o plantio, adubo. E também temos os custos, por exemplo, custos indiretos, que são aqueles que não estão diretamente, né, ligados à produção, mas que de certa forma podem afetar, por exemplo, a gasolina do trator, né, quando há um aumento, por exemplo, do preço da gasolina, do etanol que abastece o trator que você usa, por exemplo, ou algum preço referente à energia elétrica de algum equipamento que você usa. Também existem aqueles custos que são considerados custos fixos, que ele tem um valor que permanece fixo, e o custo variável, que ele vai variar, né, dependendo da quantidade em que se for produzido. Vai variar para maior ou menor, dependendo da quantidade que se for produzida. Certo? Vou passar aqui. O que vamos aprender hoje, é um resumo da nossa aula. Vamos dominar um conceito essencial para a saúde financeira da sua propriedade, onde vamos começar dividindo os custos entre produtos, onde eu vou te mostrar como distribuir os custos quando se produz mais de um item na mesma propriedade, que pode ser o seu caso. Também vou mostrar como se calcular o custo por unidade, que é uma forma de se transformar os gastos em um valor claro, para que você consiga ter de forma mais visual quanto você gasta para produzir cada item, e usar a margem de contribuição, que é um dos temas, né, mais importantes da aula, que é você descobrir se o preço de venda cobre os seus custos e está te gerando lucro de verdade. Quanto mais a propriedade produz, quando a propriedade produz mais de um lucro. Muitos produtores cultivam, por exemplo, o milho, a mandioca, a hortaliça, entre outros itens ao mesmo tempo. E, nesse caso, alguns custos, como a mão de obra, a energia, o equipamento, são compartilhados entre mais de um produto. E, nesse caso, né, como saber, né, qual cultura está dando quanto de lucro de forma clara, né? Você pode dividir esses custos de uma forma mais justa, como, por exemplo, utilizar o método da divisão por área. E como esse método funciona? Vamos supor, se você usa ali 100% do seu terreno, 70% você usa para plantar, por exemplo, o aipim, né? Você vai dividir o custo proporcional a 70% dos custos voltados, né, ao aipim, atrelar o aipim, a mandioca. E das hortaliças, né, se ela ocupa 30% do seu terreno, você pode distribuir o custo em 30% dos custos voltados para as suas hortaliças, né? De uma forma mais melhor explicada, se você cultiva diferentes produtos em áreas distintas, pode dividir os custos proporcionalmente ao espaço em que cada uma delas ocupa, né? Essa divisão ela acaba sendo mais simples, mas mais direta mesmo. Até porque, ainda que o produtor produza mais de uma espécie, né, de cultura, mais de uma fruta, mais de uma hortaliça, mais de um legume, enfim, na maioria das vezes ele tem um conhecimento assim da área, né, do tamanho da área onde ele está produzindo, de quanto aquilo pertence ao seu terreno. Então acaba sendo até um método mais fácil dele ter essa mensuração da divisão por área e, por fim, dos custos, né?
Também é interessante, você também pode utilizar a divisão por uso, que é quando você tem ali um equipamento, você tem uma máquina, você tem um insumo, e que ele é usado em culturas diferentes, onde você pode dividir o custo conforme o tempo ou a quantidade de uso em cada produto. Imagina comigo um exemplo, né? Você usa ali um equipamento, durante 20 dias você usa ele somente no milho, e nos outros 10 dias você usa aquele equipamento 10 dias ali no cultivo do seu feijão. Você consegue dividir o custo total, né, desse maquinário, né, desse equipamento, onde 2 terços dele você pode transferir, né, o custo para o milho, que representa 20 dias, né, do total do mês, que a gente sabe que tem 30 dias. 2 terços, 20 dias, referente ao usado no milho, e 1 terço referente, né, a 10 dias que você usou no feijão. Você consegue separar, né, o custo de um para o outro. De forma geral, não existe um método perfeito, mas o importante é você escolher o critério mais lógico e mais fácil de aplicar, né, no seu cotidiano, né? Até porque, para isso, você tem que ter, né, uma mensuração do quanto, né, você, enfim, do seu custo, seja, por exemplo, nessa questão da divisão, né, você saber quantos dias você usa o seu equipamento, já no método, né, da divisão, né, pelo terreno, né, o quanto do tamanho, né, da propriedade que você usa para plantar tal e tal coisa ou outra, enfim. Você tem que ter esse mecanismo de mensuração para você saber o critério, né, que você está aplicando para conhecer melhor o seu custo. E como calcular o seu custo por unidade? Depois de dividir os custos, é hora de descobrir quanto custa produzir cada quilo do seu produto. A fórmula é simples. Você tem um total de custos, que são a soma de todos os gastos da sua produção, está incluindo ali o insumo, a mão de obra, os equipamentos, e você vai dividir pela quantidade produzida. Pode ser o total em quilos, ou sacas, ou unidades colhidas, ou em caixote, né, por exemplo, também. E o resultado desse cálculo vai ser o seu custo por unidade, que aí você vai ter o valor de quanto custou produzir cada quilo do seu produto, por exemplo. Vou dar um exemplo assim real, um exemplo prático, para ficar mais visual. Imagina que os custos totais da sua produção, para você que é um produtor de mandioca, que produz aipim, e foram ali R$ 3.000 o custo total da sua produção. E você colheu ali 600 quilos ali da mandioca do aipim. E cada quilo da mandioca custou para você R$ 5. Esse é o seu ponto de equilíbrio, onde você aplicou o cálculo, né? Você dividiu a quantidade produzida pelo o custo que você teve para produzir, chegou ali ao preço, né? Que é R$ 5 por quilo da mandioca. Nesse caso, né? Que fala que esse é o seu ponto de equilíbrio, o valor de R$ 5 por quilo. Ou seja, né? É o ponto de equilíbrio, é o ponto exato, é o valor exato, onde você vendendo a mais que esse valor, você atinge o lucro, e caso você venda abaixo, você está em prejuízo. R$ 5 é o ponto, né? O ponto zero, como nós falamos, onde você não está tendo nem o lucro e nem o prejuízo, certo? Onde todo o custo se paga, né? O preço de venda muda tudo. Com o custo por quilos em mãos, compare com o preço que você pratica. Veja veja o que acontece em cada cenário. Aqui ele traz uma hipótese. E se eu vender a minha mandioca a R$ 4? Eu vou ter um prejuízo de R$ 1 por quilo, onde você trabalha e perde dinheiro a cada venda. Agora vamos pensar na hipótese, igual eu falei. Ele encontrou ali o ponto de equilíbrio dele em R$ 5. Ele vai vender a R$ 5. O que vai acontecer? É um empate, porque ele está cobrindo os custos, mas não sobra nada para ele reinvestir ou para ele lucrar.
Agora, imagina a terceira hipótese, que ele vai vender aí por R$ 6 o quilo, onde ele vai estar tendo um lucro de R$ 1 por quilo, e a produção se paga e ainda gera a renda ali para a família dele, né? Olha que como esse exemplo, né, é ilustrativo. Nesse caso, né, quando você encontra o ponto de equilíbrio, você consegue mensurar melhor, né, o lucro que você almeja ter, e dessa forma você consegue fazer o dinheiro trabalhar para você, né? E vamos lá. O que é a margem de contribuição? Em uma definição simples, a margem de contribuição é a diferença entre o preço de venda e o custo variável de produção. Ela mostra quanto cada produto contribui para pagar os custos fixos e gerar lucro. E por que ela é importante? Porque ela vai te mostrar quais produtos realmente estão te dando lucro, ajuda a decidir o que plantar mais, revela se o preço praticado realmente é sustentável e se você tem base para negociar com os seus compradores, onde ele traz a fórmula que a margem vai ser o preço de venda menos o custo variável por unidade. Agora, né, resumidamente, lembre-se sempre, antes de definir o preço, descubra quanto custa produzir. Divida os custos com critério. Use a área ou o uso como base. O importante é você ter uma mensuração consistente, algo que seja palpável, né? Que possa ser medido para te ajudar a encontrar os custos de uma forma mais objetiva. Calcule o custo por unidade. Pegue o seu total de custos e divida pela quantidade produzida. E ali, né, dessa forma, você vai alcançar o custo por unidade. Compare o preço, compare com o preço de venda. Se o preço cobre os custos e sobra margem, você está indo no caminho certo. Ou seja, né, chegamos aqui ao último momento da nossa aula, e foi isso. Agradeço a atenção de todos. As aulas primeira e segunda já foram gravadas, e em seguida vou apresentar para vocês a quarta aula, certo? Eu agradeço novamente a compreensão, a atenção de todos, e muito obrigado.